Olá! No vídeo de hoje, vou examinar e explorar as passagens bíblicas do terceiro dia da criação do mundo bíblico. Recordo que isso faz parte de um estudo que fiz sobre onde moramos para testar o modelo do mundo segundo as Escrituras Sagradas. Lembro que essa pesquisa resultou na publicação do livro O Aquário de Deus, a verdade que esconderam de nós. O livro foi publicado no formato de e-book impresso. Caso tenha interesse em adquiri-lo, os links se encontram embaixo, na descrição deste vídeo. Aproveita e já verifique se está inscrito. Se não estiver, ajude o canal, inscreva-se. Se gostar deste vídeo, compartilhe, deixe o seu gostei e ative o sininho das notificações. Vamos para o vídeo. O mundo bíblico. O mar e o elemento árido. Mas nada é encoberto, que não haja de ser descoberto, nem oculto, que não haja de ser sabido. No vídeo anterior, parte 2 do estudo do mundo bíblico, apresentei algumas escrituras que apoiam a existência do firmamento do modelo do mundo bíblico. Agora vou mostrar para você um desenho que fiz de como seria essa cobertura. Dê uma olhada. Para ser bem claro, é como uma tigela emborcada, virada para baixo. Agora vou demonstrar como seria essa imagem no meio das águas. Confira. A partir desse momento utilizarei essa representação. Continuando o estudo, agora vou apontar e examinar as passagens do terceiro dia da criação do mundo bíblico. Vamos ver os episódios do terceiro dia da criação descrito em Gênesis no capítulo 1, versículos de 9 a 10. E disse Deus: ajuntem-se num só lugar as águas que estão debaixo do céu, e apareça o elemento seco. E assim foi. Chamou Deus ao elemento seco terra, e ao ajuntamento das águas mares. E viu Deus que isso era bom. Conforme esse texto, após a criação do firmamento no meio das águas, Deus ordenou que as águas que estavam debaixo do firmamento se reunissem num só lugar para que o elemento árido, seco, aparecesse. Observe. Depois ele nomeou o ajuntamento das águas de mares, e o elemento árido de terra. É oportuno esclarecer que a disposição da terra, atualmente, pode não ser igual como no tempo da criação devido ao dilúvio que ocorreu na época de Noé. Bem, eu sei que não é objeto desse estudo, mas vou levantar uma questão: a terra já existia ou foi criada no terceiro dia? Fica essa pergunta para você pensar, e, querendo, deixar sua opinião num comentário. Continuando, agora temos as três partes que dão forma ao ambiente, a saber, o firmamento, os mares e a parte seca. Veja que até esse momento essas três partes estão vazias. No firmamento, o céu, não tem nenhum astro, nos mares não tem criatura alguma e na terra também não tem nada, tudo está vazio. Até aqui, Deus construiu as três partes da nossa morada, mas o terceiro dia ainda não terminou, por isso vamos ver os versículos de 11 a 13. E disse Deus: produz a terra relva, ervas que deem semente, e árvores frutíferas que, segundo as suas espécies, deem fruto que tem em si a sua semente, sobre a terra. E assim foi. A terra, pois, produziu relva, ervas que davam semente segundo as suas espécies, e árvores que davam fruto que tinha em si a sua semente, segundo as suas espécies. E viu Deus que isso era bom. E foi a tarde e a manhã, o dia terceiro. Veja que a partir do versículo 11, ele, Deus, começa a dar vida ao nosso mundo iniciando pela vegetação, preparando o sustento para os seres que habitariam o mundo. Percebeu que a vegetação é criada antes do sol? Você deve estar se perguntando: mas as plantas precisam de luz, então como elas surgiram antes do sol? Sim, é verdade, as plantas precisam de luz. Vou explicar. A luz foi o primeiro ato da criação e está descrito em Gênesis capítulo 1, versículo 3. É algo muito complexo, por isso ainda hoje o homem não conhece a sua natureza. Sabe-se que ela é dual, pois às vezes se comporta como onda e às vezes como partícula. Portanto, o Sol não é a luz, ele é um objeto que emite luz. Após adornar a terra com toda espécie de vegetação, o terceiro dia termina sem oferecer mais detalhes sobre o ambiente.
Observe que o modelo apresenta a Terra com pilares, com uma região destinada aos mortos e fontes do grande abismo. Onde estão essas referências na Bíblia? Como já falei e demonstrei, há livros na Bíblia que são como peças de um grande quebra-cabeça. Assim sendo, vou identificar esses elementos começando pelas colunas da Terra. Colunas da Terra. No capítulo 9, versículo 6 do livro de Jó, está escrito que a Terra tem colunas. Veja. O que sacode a Terra do seu lugar, de modo que as suas colunas estremecem. Observe que nesse versículo o sentido de coluna é sustentáculo, apoio, base, fundamento que sustenta algo. O Sheol. Quanto ao Sheol, Seol, há muitas passagens na Bíblia que se referem ao lugar dos mortos, mas vou trazer apenas a passagem de Deuteronômio capítulo 32, versículo 22 que diz: Porquanto um grande fogo foi aceso pela minha ira, labaredas que queimarão até as profundezas do Sheol, abismo dos mortos. Numa interpretação literal desse texto, está claro que não se refere a uma sepultura onde a gente sepulta os cadáveres dos nossos entes queridos. Fontes do abismo. Há mais de uma passagem na Bíblia que tratam desse tema, mas esse conhecimento nos é passado com clareza na ocasião do dilúvio, tanto no início como no final. Observe. Gênesis capítulo 7 versículo 11. No ano 600 da vida de Noé, no mês segundo, aos 17 dias do mês, romperam-se todas as fontes do grande abismo, e as janelas do céu se abriram. Observe que o texto menciona claramente as fontes do abismo foram abertas, romperam-se. Assim como elas foram abertas no início do dilúvio, elas deveriam também serem fechadas por ocasião do final do dilúvio. E foi exatamente o que ocorreu. Confira. Gênesis capítulo 8 versículo 2. Cerraram-se as fontes do abismo e as janelas do céu, e a chuva do céu se deteve. Verifique que novamente as fontes do abismo são citadas. Note que esse modelo responde a várias perguntas com clareza como: de onde vieram as águas do dilúvio? Para onde foram as águas do dilúvio? Existia água suficiente para cobrir cerca de 7 metros acima da montanha mais alta? Por que há fósseis de peixe e jacaré no deserto de Urumaco, na Venezuela? Essas são apenas algumas das muitas perguntas que são respondidas facilmente por esse modelo. Bem, o livro de Jó, no capítulo 26, versículo 7, menciona a terra suspensa sobre o nada. Essa passagem afirma que a terra está sobre o nada ou vazio. Conforme tudo que mostrei, a minha compreensão desse versículo é que o vazio mencionado por Jó refere-se ao abismo que existe embaixo da terra, citado em Provérbios 8.27. Posto isso, ouso resgatar o reconhecimento de que não foi por acaso que o Espírito Santo, sabendo do engano que sobre nós seria instituído neste mundo, inspirou o apóstolo Pedro a registrar o seguinte conhecimento, pois eles de propósito ignoram isto, que pela palavra de Deus já desde a antiguidade existiram os céus e a terra, que foi tirada da água e no meio da água subsiste. Nessa passagem, o apóstolo Pedro está dizendo que a terra, a parte seca, foi tirada das águas. Essa palavra se refere ao momento em que Deus ordena que as águas sejam reunidas em um só lugar para aparecer o elemento árido. Depois ele afirma que a terra, o elemento árido, subsiste no meio da água. Essa afirmação está correta porque o ambiente foi criado no meio das águas e no meio das águas permanece, com água em cima do firmamento e embaixo da terra. Nenhuma mentira vem da verdade. Muito obrigado por assistir este vídeo. Deus seja louvado!